Olá, seja bem-vindo. O problema que iremos ver nessa aula é chamado do problema de Boolean Parenthesization. E essa aula será subdividida em 4 tópicos. O tópico do problema, booleanos operadores, a formalização do problema e um exemplo ao final. Então, começar pelo problema. O problema é dado uma expressão booleana que consiste em n símbolos e operadores booleanos, a nossa meta é determinar o número de maneiras possíveis de parentizar, ou seja, colocar entre parênteses a expressão, para que o resultado final seja igual a true. E teremos que ver dois conceitos importantes para entender melhor essa aula, que são os conceitos de booleanos e operadores booleanos. Então vamos entender melhor esses dois conceitos. Vamos começar por um booleano. O que é um booleano? Na ciência da computação, o booleano é um tipo de dado primitivo que possui dois valores, 0 e 1 ou falso e verdadeiro. Já um operador lógico booleano pode ser comparado assim como em expressões aritméticas podem ser formadas por operadores aritméticos, o mesmo acontece em expressões lógicas que são formadas por operadores lógicos. E veremos 3 tipos de operadores lógicos para entender essa aula, que são os tipos de AND, OR e SHOR. Vamos começar pela AND. A AND tem uma regra de que, dado dois valores A e B, o operador lógico AND resulta em true apenas quando A e B forem ambos true e retorna false caso contrário. Para OR, seria dados dois valores booleanos, A e B, o operador lógico OR resulta em false apenas quando A e B forem ambos false e retorna true caso contrário. E a SHOR seria dados dois valores A e B, o operador lógico SHOR resulta em true apenas quando A e B assumirem valores diferentes entre si. Podemos ver um resumo através das tabelas verdades da AND, OR e SHOR e visualizar e entender um pouco melhor as regras mostradas anteriormente. Então, vamos ver um exemplo para entender como é que funcionaria no nosso problema. Então, dado uma entrada de true, false, false, uma OR e uma SHOR, as respostas seriam duas para equivaler como true, que seriam essas abaixo. E vamos ver a formalização desse problema para ver o que está acontecendo. O nosso problema é subdividido em subproblemas de programação dinâmica, que para true seria o t de j, seria o número de maneiras de parentizar símbolos de até j para que a subexpressão resulte em true, e para falso mesmo, o f de j seria para os casos de false. O nosso problema vai do índice i até o índice j. E i e j podem ir de 1 até n. Então vamos do símbolo i até o símbolo j, sendo que os símbolos são true e false, e colocamos entre parênteses duas subexpressões, uma que vai de até k e uma de k mais 1 até j, com um operador entre essas. E a partir disso devemos calcular o total de trues e false para descobrir o total de maneiras de parentizar e retornar o total de true. E aí chegamos em regras de cada operador para que ele seja true. Então a regra é 1 igual a 1, qualquer outro input igual a 0. Então para t de j seria t de i de k vezes t de k mais 1 mais j, seria o nosso true para o AND. Para o OR, a regra seria 0 OR 0 igual a 1 0 e qualquer outro input igual a 1. Então o t de j seria o total de possibilidades, a matriz total de possibilidades, menos o total de false seria igual a true. Então total de i de k vezes total de k mais 1 e j menos f de k vezes f de k mais 1 mais j seria o nosso true para o OR. Para o operador SHOR, a regra seria inputs iguais igual a 0 e inputs diferentes igual a 1. Então o t de i de j seria f de k vezes t de k mais 1 e j mais t de i de k vezes f de k mais 1 mais j, chegando nas respostas do total de true. E o mesmo deve ser feito para false. Como disse, devemos descobrir o número total de maneiras de colocar entre parênteses para depois retornar apenas as verdadeiras. Então, fazemos a mesma subdivisão para o f de i de j e descobrimos as regras para que os operadores deem false. Então, mantendo a mesma regra, o f de j seria o total de possibilidades menos o total de trues, que nos daria o total de falses. Já para o OR, a regra seria, mantendo a mesma regra, seria o f de j seria o f de i de k vezes o f de k mais 1 e j, seria o total de falses, essa seria a regra para que seja false do OR, e por fim, a regra do nosso operador SHOR para que seja false, seria mantendo a mesma regra, o f de j seria o t de i de k vezes o t de k mais 1 e j, mais o f de i de k vezes o f de k mais 1 mais j, nos dá a regra para que o nosso operador seja false. Nossa operação com esse operador seja false. Agora vamos ver um exemplo para ver se entendemos de fato o que está acontecendo por trás. Então, o problema ele cria duas matrizes de programação dinâmica e vai preenchendo as diagonais delas a partir da entrada. Então, a matriz de true, uma matriz para true e uma matriz para false, e percorre ela através dos índices i e j. Então, como disse antes, e aí a partir disso chega nas respostas do problema contando o número possíveis de true e false e retorna true. Gostaria de agradecer por assistir o Boolean Parenthesization. Deixe meu contato para qualquer eventual dúvida nessa sala.
created using Powtoon.